Essa mulher é de Deus, amém? Glória a Deus. Vim convidar a igreja a abrir na carta aos Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 31. A gente vai ler do 31 até o versículo 4 do capítulo 6, amém? Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 31. Nem você encontrou aí? Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 31. Vamos ler até o versículo 4 do capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. Sentados mesmo, mas em reverência, amém? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Amém? Esse é o texto que eu quero trazer para nós nessa noite. Amém? Trazer uma reflexão baseada naquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Amém? Eu quero trazer para nós. E como todos sabem, nós continuamos nesse domingo falando sobre família, né? Já vem algumas ministrações nesse mês de maio, onde o tema central tem sido a família. E a gente já sabe muito disso, de que a família é um projeto de Deus, amém? Que Deus ele ama a família, que Deus ele tem propósito com a família, que a família é a unidade base da igreja, amém? Antes de nós nos reunirmos aqui, devemos nos reunir na nossa casa como família de Deus, e Deus ele abençoa a família, amém? Sabemos que enquanto existir uma família cristã aqui na terra, há de existir a igreja do Senhor, amém? Porque Deus ele tem abençoado as famílias e ele quer que a família de Deus ela prospere, amém? Ela continue firme e forte no Evangelho, nas boas práticas do cristianismo, amém? E nessa noite, o que eu quero que você pense depois de nós termos lido esse texto, que você reflita no seu lugar e avalie qual a família que você tem feito parte. Qual o tipo de família que você tem feito parte nesses dias? Né? Qual é o nível de espiritualidade da sua família? Né? Qual é a família que nós estamos inseridos nesse mundo? E isso é importante de se pensar. É algo relevante na nossa vida, saber como está se comportando a nossa família nesses dias. Você deve refletir nisso todos os dias, amém? O quão cristã tem sido a minha família. O quanto de Cristo eu consigo ver na minha casa. O quanto de Jesus Cristo eu consigo ver no meu pai, na minha mãe e nos meus irmãos. O quanto que Cristo tem sido glorificado no meio da minha casa. Essa é uma pergunta importante que nós devemos fazer. Essa é uma pergunta que nós devemos nos preocupar em responder da melhor forma. Da forma que é condizente com a palavra de Deus. O que eu quero que você responda nesse lugar e na sua mente a minha família, ela vive de acordo com os propósitos de Cristo. A minha família tem características cristãs, tem características divinas, né, que eu consigo ver Jesus Cristo na minha família. Essa é a resposta que cada um de nós devemos dar diante dessa pergunta. O quão cristã tem sido a minha família? E o texto que nós lemos aqui, da carta aos Efésios, traz algumas características que são indispensáveis nas famílias cristãs. E a gente pode destacar 3 delas bem fácil aqui. O marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e deve estar disposto a entregar a sua vida por ela. Todos os maridos devem ter a consciência disso. Isso é responsabilidade
de vocês, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e está disposto a entregar a sua vida por ela. Uma outra característica é da esposa que reconhece a autoridade do seu marido e a responsabilidade dele no contexto familiar. Isso é um assunto muito polêmico, muito batido, né? Porque não é o tipo de submissão que o mundo prega, mas é a submissão que a Bíblia prega, né? A esposa se submeter à responsabilidade de sacerdote que o marido tem no lar. Ele é a liderança espiritual e a esposa está debaixo dessa liderança e deve reconhecer isso. Assim como Cristo, como o marido se espelha em Cristo, a esposa se espelha na igreja, amém? E uma outra característica que é fácil de encontrar aqui também, já está no capítulo 6, versículo 1. Os filhos devem ser obedientes e devem honrar os seus pais. Essas três características têm que estar bem nítido na tua casa. Tem que estar bem aparente. Qualquer pessoa que chegar tem que ver um marido que ama a esposa como Cristo ama a igreja, uma esposa que reconhece a responsabilidade do marido naquela casa, e filhos obedientes e que honram os pais. O nosso Deus, Ele precisa encontrar nas famílias da sua igreja essas três características. Tudo isso aqui que nós lemos é inegociável, não dá para dispensar isso nas nossas casas, nos nossos lares. Não tem como a gente abrir uma exceção. Isso tem que existir nos lares das famílias cristãs, amém? Essas três características. A Bíblia ela não é um livro de exceção. A Bíblia é um livro de regras, de mandamentos que nós, como povo de Deus, devemos seguir. Então, não há o que negociar nisso aqui. O marido reconhece a sua responsabilidade, a esposa reconhece a sua responsabilidade e os filhos reconhecem a sua responsabilidade. Mas, não querendo diminuir essas três características que eu disse aqui, tem uma quarta que eu quero focar nessa noite. E é nessa que o nosso tema ele se enquadra, né? A importância de orar em família. E o versículo 4 do capítulo 6, que nós lemos aqui, a Bíblia diz assim: eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém? A Bíblia está dizendo aqui: pais, criem os seus filhos com a disciplina e os ensinamentos cristãos. E eu não quero, como eu disse, diminuir a importância daquelas outras três características que já foram citadas. E eu não quero também diminuir a importância da disciplina, porque o que eu vou focar mesmo nessa noite é em ensinar os filhos com a palavra de Deus, com aquilo que a Bíblia ensina. Amém? Esse é um dever dos pais, esse é algo que deve existir na família cristã. Pais que ensinam os ensinamentos cristãos aos seus filhos, e isso é essencial, igreja. Anunciar esses ensinamentos, as verdades que Cristo deixou para nós na sua palavra é essencial no meio da família. Nós, como cristãos que fazemos parte de uma família, que vamos formar família, não podemos negociar isso. A Bíblia deve ser a base da nossa casa, a Bíblia deve ser a base do nosso lar, e ensinar essas verdades é dever nosso, é dever dos pais. Mas se na sua casa o seu pai não é crente, é dever seu. É dever seu, o filho, mostrar para o seu pai as verdades cristãs. Se na sua casa a sua esposa não é crente, é mais do que nunca dever seu mostrar as verdades de Cristo. E isso é inegociável na nossa vida. Com certeza é responsabilidade maior dos pais. Mas não havendo pai cristão, os filhos não podem deixar de lado essa responsabilidade. Precisamos ensinar os ensinamentos de Cristo, trazer os ensinamentos de Cristo para dentro da nossa casa, amém? Isso é essencial, igreja. Anunciar as verdades contidas na palavra de Deus e fazer da nossa casa uma pequena igreja é essencial, é importantíssimo e nós não podemos abrir mão disso. Isso deve ser inegociável nos nossos corações. Mas o que é que nós temos visto nesses dias? Tantas famílias destruídas, famílias que muitas vezes estão dentro da igreja, mas não se comprometem com essa responsabilidade de anunciar a verdade, de pregar o Evangelho dentro de casa, com a sua boca, mas também com as suas atitudes, mostrar Cristo nas suas atitudes. Isso é essencial na pregação do Evangelho. Não há Evangelho quando Cristo não aparece, e esse é um dever nosso, é um dever daquele que se diz cristão. Dentro da sua casa,
é propagar e anunciar as verdades cristãs, dar valor às disciplinas espirituais, de ler a palavra, de jejuar, de orar. Isso deve ser rotina dentro dos nossos lares. Isso deve ser algo essencial na nossa casa, algo que é normal, mas o que acontece muitas vezes é que isso é estranho na casa dos crentes. Isso é estranho na casa dos crentes, parar para ler a Bíblia, para ter um tempo devocional, para jejuar em família, para orar juntos, e nós não podemos abrir mão disso, igreja. Nós somos a igreja de Deus, nós somos povo de Deus, e Deus ele deixou um mandamento bem claro para nós, que é anunciar a sua verdade dentro das nossas casas, é pregar o Evangelho dentro dos nossos lares, é dar valor às disciplinas cristãs dentro da nossa casa, de ler a Bíblia, de jejuar e de orar. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, nós vamos ler alguns textos nessa noite, amém? E vai dizer assim a palavra de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, diz assim: gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas às mãos e prendam-nas à testa como lembrança, ensinem-nas a seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem, escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e em seus portões, para que enquanto o céu permanecer acima da terra, você e seus filhos prosperem neste chão que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Então, igreja, esse texto ele é claro. A palavra de Deus tem que estar presente em todo o tempo na nossa casa. A Bíblia está dizendo aqui, enquanto se levantar, enquanto for dormir, enquanto for comer, em tudo que for fazer, que Deus esteja envolvido em tudo, que a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus estejam presentes na rotina do lar, para que esse lar seja abençoado, para que essa família seja abençoada. Então, o que é que custa? É algo que não pode ser uma religiosidade, mas pode fazer parte da vida do crente, quando a família se junta para almoçar, parar para orar e agradecer por aquele alimento, ter um momento no dia de parar para orar uns pelos outros, de no final do dia agradecer por tudo que Deus tem feito. Temos vivido dias tão difíceis, mas Deus ele tem nos guardado. Mais do que nunca nós temos motivos para agradecer a Deus. E quando você chega em casa e vê sua família toda lá, é motivo mais do que especial para parar todo mundo junto. Vamos ter um momento aqui, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Vamos orar a Deus para que Ele continue nos abençoando, continue nos livrando. Orar em família, igreja, é uma disciplina cristã que deve estar sempre presente no meio do lar cristão. Orar em família é essencial e deve ser comum na nossa casa. Orar em família tem que estar presente no nosso coração, esse desejo tem que queimar no nosso coração, de parar com os nossos pais, com os nossos irmãos, para orar. Nós não podemos abrir mão disso na nossa casa. Isso tem que ser essencial, tem que ser feito sempre que possível, e quando parecer impossível, a gente tem que dar um jeito para fazer com que aquilo seja rotina, uma realidade na nossa casa. É triste a gente refletir nessa hora e eu aqui parar para pensar quando foi a última vez que eu parei para orar com a minha mãe. Quando foi a última vez que você aí parou para orar com a sua família na sua casa? Se você consegue se lembrar desse dia, quando foi que você parou todo mundo que mora ali na mesma casa, a sua família, para orar todos juntos? Não é triste para mim e para você que se diz cristão não conseguir nem responder essa pergunta? A gente precisa ter consciência da nossa responsabilidade aqui na terra. Se é você, como na minha casa, eu e minha mãe, a gente tem que parar para orar. Se é você e seus filhos sozinhos, parem para orar. Se não tem marido, parem para orar. Tem que orar, igreja, em todo o tempo. Orar é indispensável, orar é importantíssimo. Nós não podemos deixar de orar em família, amém? Precisamos parar com isso, deixar de lado esse comodismo e gastar ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos em oração, orando uns pelos outros, orando em família, gastando esse tempo precioso. Cada segundo que a gente passa aqui nessa terra é um motivo da gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E não há pessoas
melhores para você parar para orar do que com a sua própria família, amém? Então tenha isso no seu coração. O que eu quero que nessa noite é você desperte isso no seu coração, que eu desperte isso no meu coração. Eu preciso orar com a minha família. É importante eu parar para orar com a minha família, e parar para orar com a minha família traz muitos benefícios para mim, traz muitos benefícios para o meu lar e traz muitos benefícios para a minha casa, amém? Eu quero que você abra 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um versículo mais do que conhecido, mas que aqueles que não conhecem ainda, eu quero que você risque esse versículo aí na sua Bíblia, porque ele traz uma verdade preciosa para nós. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Amém? Um outro versículo importante para a gente ter em mente é Tiago, capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Amém? O que é que Deus está dizendo para nós essa noite? Que orar, que buscar a Deus é base de um relacionamento com Ele, amém? E não há nada melhor do que você individualmente ter um relacionamento com Deus, mas tão importante quanto isso é a sua família ter um relacionamento com Deus. É o povo da sua casa ter a consciência de que aquele é um pequeno grupo que deve se relacionar com Deus. Ali é a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo tem que se relacionar com Ele. Aqui Deus está dizendo assim: se você orar a mim, se você me buscar, eu vou ouvir dos céus, vou perdoar teus pecados, vou sarar a tua terra. Deus está respondendo a uma oração, Deus está respondendo ao clamor, e quando Deus responde, Ele se relaciona com a gente. Quando tem uma resposta de Deus para a nossa oração, é Deus mostrando que Ele está ouvindo o nosso clamor, que Ele ouve a nossa oração e que Ele responde. No outro texto, Tiago capítulo 4, versículo 8: se você se chegar a Deus, Ele se chegará a você também. Então isso é relacionamento, é você falar com Deus, é Ele ouvir, é Ele falar com você de volta, é Ele responder, é Ele perdoar teus pecados, é Ele sarar a tua terra, é Ele fazer aquilo que está no coração dEle. Mas se você ora, Deus ouve e responde, você está se relacionando com Ele. E a sua casa tem que se relacionar com Deus, a sua família tem que se relacionar com Deus. E você quer Deus perto da sua família? Ore. Você quer Deus juntinho de você, quer Deus dentro da sua casa? Ore, gaste tempo de oração. Perca tempo, que não é perder tempo, mas é investir aquele tempo em oração a Deus, porque dessa forma Deus vai estar ali passeando no meio da tua casa. Somente dessa forma Deus vai estar se relacionando com você, Deus vai estar se relacionando com a sua família. É por meio de oração, igreja. Por meio de oração é que Deus Ele nos escuta e nos responde. Todo mundo já está cansado de saber que a forma de se relacionar é conversando. E como é que você conversa com Deus? Orando. Isso todo mundo já sabe, a igreja já sabe, a gente tem isso na nossa mente, que é preciso ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Quando é que você se relaciona de uma forma verdadeira com outra pessoa? Quando você fala com ela, quando você conversa com ela, quando você abre o seu coração, fala com verdade, com sinceridade, mostra os seus problemas, mostra as suas vitórias, mas isso é falando, tudo isso é se relacionando, dialogando. Com Deus é da mesma forma, tudo parte de um diálogo sincero, de algo verdadeiro. Então é tempo da gente parar como família, orar, buscar a Deus com sinceridade, mostrando que somente Ele, é com Ele que nós queremos nos relacionar, é com Ele que nós queremos ter um relacionamento. Quem se relaciona com Ele, igreja, conhece a Deus, e mais do que nunca, conhecer a Deus é um privilégio. Conhecer a Deus é importantíssimo, porque somente nesses dias em que a gente perde as esperanças. Jacida falou de tantas coisas que têm acontecido nesses dias, pessoas que têm perdido seus pais, pessoas que têm perdido parentes próximos, pessoas que estão aí com medo de morrer, estão doentes, mas eu tenho certeza que aqueles que conhecem a Deus passam por tudo isso com mais força, passam por tudo isso crendo que há um Deus que tem cuidado de tudo, que há um Deus que tem reinado sobre tudo. Eu não digo que é fácil, viver com Deus muitas vezes não é fácil, muitas vezes você vai ficar mais triste ainda, porque as lutas vão vir. Porque quando você está no mundo, vivendo de acordo com o mundo,
você está ali, aproveitando das coisas que lá existem, e se você tá, as tentações não vêm, as aflições não vêm, mas muitas vezes quando você está no meio do povo de Deus, na igreja, crendo, é aí que as situações se levantam, mas se levantam para a gente mostrar que conhece um Deus poderoso, um Deus que vive e que reina para sempre. É nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus que a tua família tem que crer, é nesse Deus que a tua família tem que se firmar e se basear. E não há como ter essa base, não há como ter esse firmamento se você não conhece, não se relaciona com Ele. Então é tempo de orar, igreja. Como eu já disse muitas vezes, é importante demais orar, é importante demais você parar para orar, parar para falar com Deus, porque dessa forma você vai conhecer a Deus se relacionando com Ele, e não tem dificuldade nesse mundo que te coloca para baixo, não tem problema nesse mundo que coloca a tua família para baixo, se essa família está firmada em Cristo, amém? É essa família de Efésios que nós lemos aqui, aquela família que conhece a Deus, o marido reconhece o seu lugar, reconhece a sua responsabilidade, a esposa reconhece o seu lugar e responsabilidade, os filhos reconhecem que precisam obedecer seus pais, e tudo ocorre bem, tudo ocorre debaixo da vontade de Deus, e o conhecimento vem do relacionamento, e não há relacionamento sem oração. É importante demais orar, para que você se relacione com Deus e a sua família se relacione com Ele, amém? Construa um relacionamento com Deus, de forma individual, sim, vá para o seu quarto, ore, passe tempo ali sozinho, orando a Deus, mas faça isso com a sua família também, que a sua família tenha um relacionamento com Deus, e quando você se relaciona com Ele, todos os relacionamentos na sua casa serão transformados. É diferente quando a família se relaciona com Deus, o relacionamento entre o marido e a esposa, entre o marido e os filhos, entre os filhos e a esposa. Então você quer transformação na sua casa, quer Deus ali perto, quer Deus operando, passeando ali no meio, ore. Chame os seus filhos, chame a sua esposa, chame o seu marido e ore. Ore ao Senhor. O busque enquanto se pode achar, porque vem tempos difíceis, vem tempos que seremos perseguidos, mas hoje nós podemos buscá-lo em oração, e Ele ouve, igreja. Deus, Ele ouve a nossa oração, Deus, Ele ouve a oração do seu povo. Então ore, porque o Pai, Ele conhece, Ele ouve as orações dos seus filhos, e Ele sabe aquilo que cada um de nós precisamos, Ele sabe onde Ele deve agir em cada uma de nossas vidas. Busque o Senhor, amém? Busque o Senhor em oração, clame por Ele, que Ele venha em nosso favor, amém? Continue crendo nessa verdade. É importante demais orar para que a gente tenha um relacionamento com Deus. Outro texto que eu quero trazer para nós, uma segunda verdade, está em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18. Amém? Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 28, na verdade. Diz assim a palavra de Deus: pois tu és Deus, ó soberano Senhor, tuas palavras são verdadeiras, e tu prometeste essas coisas boas a teu servo. E agora que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falaste, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. Amém? A família que ora, aquele que ora em família e ora pela sua família, permanece sempre diante de Deus, amém? Aqueles que oram, que buscam ao Senhor em oração, permanecem diante dele. E o que eu quero que você entenda aqui é que Deus, Ele protege, que diante do Senhor a família de Deus encontra proteção, a família de Deus encontra livramento, né? Porque o que Davi está orando aqui é agradecendo a Deus, porque ele sabia que havia uma promessa sobre a sua descendência. E Davi está dizendo aqui: Deus, eu sei que o Senhor me prometeu, e eu estou orando para que a minha família permaneça diante de Ti,
para que nada de mal sobrevenha sobre eles. Você pode ver aí, em uma outra versão vai dizer isso, que Deus, para que Deus continue protegendo os seus filhos, para que Deus continue protegendo a sua descendência. E Davi é um homem que entendeu isso. Davi era um homem que entendeu essa verdade, que ele precisava orar pela sua família e orar com os seus. E no outro salmo, no Salmo 116, bem conhecido também da igreja, Salmo 116, capítulo 1, a palavra de Deus vai trazer algo que é poderoso e que traz força para os nossos corações. Diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não vi outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Amém? Deus, Ele não mudou, irmão. Deus, Ele permanece o mesmo ontem e hoje para sempre. O mesmo Deus que o salmista está falando aqui é o Deus que age em nós hoje. É o Deus que cuida de nós hoje, o Deus que cuida do seu povo e cuida da sua família. E Ele pode fazer ainda tudo o que Ele quiser. Tudo que Deus quiser fazer para nos livrar dos perigos dessa terra, Ele vai fazer. Tudo que Deus quiser fazer para livrar a nossa família dos perigos dessa terra, Ele vai fazer. E ainda mais nesse tempo que nós lutamos contra um inimigo invisível, um vírus que tem destruído famílias, que tem quebrado corações, tantas pessoas com o coração partido por causa da saudade hoje em dia. A gente não pode se cansar de orar, a gente não pode parar de orar, a gente não pode parar de orar juntos uns pelos outros, para que Deus nos guarde nesse tempo tão difícil. É isso que o salmista está falando aqui. Deus, Ele ouve a oração, e quando Ele ouve, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Só basta a gente orar e crer, basta a gente orar e pedir. Então orem sempre juntos, orem uns pelos outros. Eu tenho certeza que você não quer ver ninguém da sua casa doente. Eu tenho certeza que você não quer ver ninguém da sua família passando por qualquer que seja a dificuldade, por qualquer que seja o problema. Então ore, porque não tem outra forma, não tem outra maneira da gente receber o livramento de Deus, ser protegido por Ele, a não ser em oração, a não ser orando uns pelos outros. Então é hora da gente orar uns pelos outros, é hora da gente orar em família, orar pelos da nossa casa, orar por aqueles que estão perto de nós. A gente viu na palavra de Deus, quando Jesus caminhava aqui nessa terra, quantas pessoas foram até Jesus pedindo para que Deus curasse seus familiares. Quantos foram até Jesus pedindo para que Ele curasse sua filha, seu filho, até empregado, quem quer que seja que estivesse ali próximo. As pessoas iam até Jesus para que Ele curasse aquele povo, para que Ele curasse aqueles que estavam doentes. Então, nada mudou. Jesus não mudou. Cabe a nós, igreja, nesse momento, a gente orar para que Deus ele nos livre, para que Deus ele nos proteja dos perigos deste mundo, para que Deus ele nos faça permanecer diante dele, diante de qualquer dificuldade, mesmo com todos os problemas que nós temos enfrentado. Nós precisamos orar ao Senhor, porque Ele ouve as nossas orações, e se for de acordo com a sua vontade, Ele vai livrar, Ele vai proteger, Ele vai curar, Ele vai fazer o que for. Mas o que a gente precisa é orar, e orar juntos, orar em comunhão, buscar o Senhor em comunhão. Creia nessa verdade, né? Creia nessa palavra. Davi foi um homem que creu. Seja como Davi, seja como esse homem que sabia que somente Deus podia trazer livramento para a sua família, que entendeu que havia uma promessa para a sua família, mas que era Deus que estava reinando sobre tudo, que aquela promessa ia se cumprir, porque Deus queria que se cumprisse, e o que ele podia fazer era orar a Deus para que Deus continuasse protegendo os seus filhos, e Deus cumpriu com tudo aquilo que prometeu, né? Ore ao Senhor, ore com as suas famílias, ore por suas famílias, e experimente um cuidado de Deus na sua casa, né? Deus ele tem cuidado de nós. Continue crendo nessa verdade, amém? E uma terceira verdade que eu quero trazer para nós está lá em Gênesis, capítulo 48,
Gênesis capítulo 48. A gente vai ler com calma aqui esse texto, que ele é bem interessante. Gênesis 48, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José: seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei esta terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim como meus próprios filhos seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rúben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus, e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efratá, ou seja, Belém. Com grande tristeza, sepultei-a ali mesmo, junto ao caminho para Efratá. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são estes? José respondeu: estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto, para que os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda, colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Mas, ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse mais velho. Em seguida abençoou José, dizendo: que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. Amém? Eu queria ler até esse versículo, até o versículo 16, e esse é um texto bem interessante para o que a gente está refletindo nessa noite. A gente conhece já de muito tempo a história de Abraão, de Isaque, de Jacó, do próprio José no Egito. A gente já ouviu várias vezes o que aconteceu nesse livro, na história do Gênesis, né, e como Deus agiu na vida desses homens. E quando a gente chega aqui no capítulo 48, quase no fim dessa história, né, já Jacó nos seus últimos dias ali morrendo, partindo para a eternidade com Deus, a gente vê um fato muito interessante aqui. José chega na casa de Jacó com seus filhos. Jacó deitado, já perdendo as forças. Jacó muito doente. O que é que ele faz? Se senta, retoma suas forças, chama José e os filhos dele para perto. E a gente vê no versículo 15 e 16, depois de todo o contexto que a Bíblia dá, de que Manassés e Efraim seriam abençoados por Jacó, Jacó ele ora com José e com seus netos. Naquele contexto ali já de partida, né, de doença que Jacó estava, de velhice, né, já com as suas forças indo embora. O que Jacó fez ali é um exemplo para nós hoje. Jacó juntou seus filhos, juntou seus netos e orou. E orou para o quê? Se você for para o Êxodo, depois que Moisés sai do Egito, que Deus ele divide as tribos de Israel, a gente vai ver que existem 12 tribos, e deveriam ser os 12 filhos de
Jacó. Mas quando você observa, você vai ver que nem José e nem Levi são nomes de tribos de Israel, porque os homens que receberam, que deram nomes à tribo de Israel, foram Efraim e Manassés. O que aconteceu ali foi que Jacó já havia entendido o propósito de Deus na vida da sua família, na vida dos seus filhos, dos seus netos. E Jacó ele impôs as mãos sobre Efraim e Manassés. E aquilo que era para ele, que era promessa para ele, que era uma honra para ele de ser descendência do povo de Deus aqui nessa terra, Jacó passou para os seus 2 netos, para Efraim e para Manassés. E isso aqui, igreja, é Deus abençoando aqueles 2 meninos, por meio da oração de Jacó, por meio da oração daquele homem de Deus que entendeu a verdade que Deus já havia revelado para ele, que entendeu a promessa. O que ele fez ali foi meio que uma homenagem a Raquel, né, que ele disse que com muita tristeza ele havia sepultado, mas havia prometido isso. Ele abençoou os seus netos, e esse é o exemplo que fica para nós. O mesmo Deus que agiu ali por meio da vida de Jacó, o mesmo Espírito que agiu ali naquele momento, ele age em nós hoje, ele age no meio do seu povo. E o que nós devemos fazer é orar uns pelos outros, para que as nossas famílias sejam abençoadas. Você pode colocar as mãos, se você não quiser colocar as mãos, você pode orar, você pode se pôr de joelhos, você pode orar pelos seus filhos, orar pela sua família e pedir para que Deus os abençoe, para que Deus os mantenha no caminho certo, para que Deus os faça permanecer na sua palavra. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, ore pela sua mãe, ore uns pelos outros, porque o mesmo Deus, eu repito, o mesmo Deus que agiu ali em Jacó, ele age também em nós. Ele tem poder para fazer. Não é porque você vai abrir a sua boca para orar que Deus vai abençoar, não é simplesmente por isso, mas é porque você crê num Deus que é poderoso e que faz e que pode agir para abençoar os seus filhos. Então você quer a sua casa abençoada, ore. Você quer a sua família abençoada, ore ao Senhor, porque Ele pode fazer. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você se sinta encorajado nessa noite. Amém? Eu quero que você se sinta encorajado a orar pela sua família, reconhecer a importância que é orar pela família, o quão importante é passar tempo em oração com a sua família, para que dessa forma os seus sejam abençoados, para que dessa forma vocês sejam como a família de Efésios, aquela família que cumpre os mandamentos de Deus, a família que a gente vê lá no Salmo 128, que é uma família que vive em harmonia na casa, porque teme ao Senhor, porque faz aquilo que Deus nos manda fazer. Então ore ao Senhor, ore com a sua família. Esse é o mandamento de Deus. O próprio Jesus, ele nos ensinou a orar. E na sua casa você vai abrir a Bíblia lá em Lucas capítulo 11, e Jesus vai estar nos ensinando a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e toda aquela oração que você já conhece. Ore a Deus, medite na palavra de Deus, veja que Jesus nos ensina a orar e a ter esperança nele. Amém? Que Deus ele nos abençoe. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, somos gratos pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando as famílias, Deus. Que cada um de nós reconheça no coração a importância de que existe na oração, Deus, e principalmente quando nós juntos na nossa casa, como uma pequena igreja, oramos uns pelos outros, Pai. Deus, que o nosso coração venha queimar por Ti, Deus, que vidas sejam transformadas, que a palavra seja pregada nos lares e que a oração seja rotina, seja algo comum no meio da casa de um crente, Pai. Deus, abençoa os Teus filhos, fortalece os seus passos, Deus, e que eles permaneçam sempre firmes, que nós vamos permanecer firmes no Teu propósito para nós, Pai. Que a oração, Deus, seja presente no meio da nossa família, Pai. É isso que nós queremos nessa noite. Abençoa o Teu povo, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar encerrando. Amém. A programação você já sabe: terça tem culto, quinta tem culto, né, às 7h30, e domingo nós estamos aqui de volta às 6h30 também, para juntos louvarmos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por mais uma noite na Tua casa. Deus, que o Senhor continue nos abençoando e nos livrando do mal. Nos dá uma semana abençoada, Senhor, em
em Ti, Deus, que nós possamos, Senhor, viver para a honra e glória do Teu santo nome em tudo que fizermos, Pai. Deus, que nós venhamos, Senhor, permanecer nos Teus caminhos, fugir da aparência do mal e fazer aquilo que Te agrada, Pai. Abençoa os Teus filhos, nos leve em paz, Senhor, aos nossos lares nesse momento, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Amém.